Sim, mas até mesmo tais animais selvagens assustadores podem ser amigos próximos do homem. Hoje você vai descobrir como desviar a rainha das abelhas com o cheiro, o que fez o coiote e o peixe-gato fecharem um acordo, e como se tornar amigo do animal mais amado. Vamos. O que pode ser mais fofo do que um gatinho? A menos que sejam leõezinhos? Oh, meu Deus! Uau, só dê uma olhada. E esse cara claramente tem personalidade. Ao contrário de seus irmãos ou irmãs, ele está muito insatisfeito. E sabe qual é o problema? O homem. Aqui está um fato simples. A maioria dos animais selvagens não quer fazer amizade com humanos. Montanha, montanha! Relaxe. Como dizem, o problema não é nosso, é deles. Fazer amizade com um homem para os animais é ir contra a natureza. Isso é raro nos bastidores de filmes de animação. Mas por que esses dois filhotes de leão estão tão tranquilos sentados nas mãos do homem? E quanto a todas aquelas histórias sobre a incrível amizade entre animais e humanos? Vários exemplos contra um filhote de leão obstinado. Na verdade, há uma razão para o comportamento dele. Jim Schneider entende tão bem de animais selvagens que até conseguiu se tornar parte do orgulho. Literalmente, ele criou alguns leões que depois se tornaram uma família no zoológico e aceitaram o homem como um deles. Bem, não exatamente um homem. Jim afirma que os leões não o consideram uma espécie diferente porque o cara fala a língua deles. Ele se mistura com todos eles e faz outras coisas de leão. E tudo porque Jim esteve com eles por muito, muito tempo. Você entende? Eu estive com ele desde a infância. Agora vamos voltar ao mal que ele fez desde a infância. Agora vamos voltar ao pequeno leão malvado. Algo está ficando claro, não é? Ao contrário da garota que só falava com leões, não é surpresa que agora ele não esteja entusiasmado. Mudar a opinião dele será muito difícil. Isso vai ocupar ele em êxtase. Mudar a opinião dele será muito difícil. Isso vai levar muito tempo, força, paciência e não necessariamente terminará com sucesso. Acontece que os animais não percebem as pessoas como seus amigos, mesmo se estiverem em bons termos com eles? Nosso máximo é se tornar parte da mobília. Soa lógico, mas e os casos em que as pessoas salvaram animais adultos e depois eles pareciam genuinamente felizes ao se reencontrar? Veja como o leão chamado Júpiter abraça a mulher que o salvou da morte. Assim ele parecia antes. Uma diferença notável. O vídeo com explicações tornou-se viral em 2011, mas todos parecem ter esquecido que Júpiter foi encontrado faminto, não em uma savana, mas retirado de um circo. No momento do resgate, ele era jovem e já tinha contato com pessoas desde criança. Em suma, não conta. E o pelicano, conhecido como Grande Pássaro? As pessoas o encontraram na praia após uma forte tempestade, cuidaram dele, ensinaram a voar e até pescaram juntos. Ele era pequeno quando se recuperou da tempestade e por isso considerava seus salvadores como família. Os parentes, claro, são poucos, mas a família não é escolhida. Tudo bem, eu resolvi com os filhotes. Encontre um pequeno, crie-o, e aí você tem um amigo fofo ou emplumado. Mas como lidar com os adultos? Deve haver um modo de achar um ponto em comum com eles. Bem, apenas não com o leão. Sério, é melhor não. Mas há um método que funciona inquestionavelmente com qualquer animal, e é um método simples. Quando eu soube disso, e é um método simples, quando eu descobri sobre isso, fiquei chocado. Apenas dê a eles comida. Acredite, uma pessoa fez amizade com um javali selvagem. Em geral, você não chamaria os javalis de animais amigáveis, mas basta alimentá-los algumas vezes com pão ou batatas e os animais rapidamente percebem que é agradável lidar com algumas pessoas. Verdade, depois disso eles podem começar a se aproximar de todos. Ou seja, para todos mesmo, não fazer nada com as pessoas incomoda e assusta pelo desconforto. E eu entendo as pessoas que pensam que nem tudo está bem com o animal. Ele parece estranho com olheiras, pode estar doente. Ele é estranho, olha, está babando. Talvez ele esteja doente? Quero ser amigo das pessoas, então se algum animal quiser ser amigo delas também. Então, se algum animal começa a mostrar uma amizade inesperada, sai da floresta para a cidade, se aproxima das pessoas, é melhor ficar longe dele. Sim, talvez essa raposa, não sei, foi criada por galinhas e por isso ela se dá bem com as pessoas, mas mais provavelmente ela está apenas transmitindo a raiva. E essa é uma doença que ameaça com uma morte dolorosa.
É compreensível que se um lobo começar a vagar pelas ruas, ninguém decidirá acariciá-lo pela orelha. Mas animais aparentemente inofensivos e fofos, como raposas e doninhas, podem representar um perigo mortal para os humanos. Apenas não se esqueça que, a menos que você seja uma princesa da Disney, os animais selvagens não devem sair da floresta para conversar com você. Se pensar bem, nenhum dos exemplos que mencionei pode ser chamado de amizade. Focos, códigos de trapaça para a realidade, casos únicos e raros. Os javalis simplesmente adoram comer. Mas espere, como então explicar todas essas coisas legais e incrivelmente fofas que têm algo em comum? Sim, tudo depende da pessoa. Cada uma dessas coisas tem algo em comum. Sim, depende de cada um. Cada um desses animais foi domesticado, o que significa que eles se acostumaram à socialização. Devido à frequente interação, as pessoas se acostumam facilmente a se dar bem umas com as outras. Isso geralmente funciona para ambas as partes. Agora você pode se tornar amigo de praticamente qualquer animal domesticado, desde que tenha paciência suficiente. Até mesmo pegar uma galinha, ensiná-la a tocar piano e andar de patins. Ou encontrar um contato com um porco para depois vender sua pintura. Só não se esqueça de compartilhar os honorários, senão, quem sabe, seu animal de estimação pode escolher um novo amigo entre os animais selvagens. Isso também acontece, por exemplo, se os animais são aproximadamente do mesmo tamanho e não incluem raposas. Outra opção é a amizade com animais sociais, como raposas. Outra opção é a amizade com animais que vivem em grupos sociais. Eles podem superar o medo instintivo de outras espécies se os benefícios da atividade conjunta superarem o perigo do desconhecido. Ou seja, se a brincadeira for divertida o bastante, o parceiro não é tão importante. No zoológico de San Diego, um lobo da floresta e 2 cabras, em recintos vizinhos, corriam ao longo da cerca e depois descansavam juntos. A confiança de certos animais pode ser conquistada com comida. Outros já se domesticaram há muito e se habituaram aos humanos. E o que fazer com criaturas tão teimosas cujo cérebro pesa apenas 1 miligrama? Ele tem tão poucos neurônios que é improvável que a criatura possa estabelecer as mesmas cadeias lógicas que um ser humano consegue facilmente. Ele age por puro instinto a vida toda. Podemos realmente esperar fazer amizade com algo como uma abelha? Provavelmente você não vai acreditar em mim, mas existe um método que permite se aproximar de qualquer abelha, vespa e outros insetos semelhantes. Apenas alguns sabem sobre isso. Não ficaria surpreso se esse segredo estivesse escrito em algum lugar na parede de uma tumba de faraó. Para fazer amizade com uma abelha, você precisa dar comida a ela? É quase como com um porco, só que precisa de menos comida. Basta um par de gotas de mel e você pode alimentar seu inseto de estimação. Eu, sinceramente, não arriscaria. Dizem que ele até segue as pessoas, aparentemente esperando que ele mostre onde todo aquele mel que as pessoas continuam roubando das colmeias está armazenado. Imagine só, um inseto de estimação. De qualquer forma, se você não se contenta com apenas uma abelha amiga e quer mais, procure uma rainha das abelhas. É trapaça, claro, mas todo o enxame seguirá ela obedientemente. O que fazer com essa multidão de abelhas depois é problema seu. Sinceramente, problemas podem surgir em qualquer situação, mesmo se você decidir fazer amizade com pássaros. Aqueles que antes pegavam comida felizmente das suas mãos podem mudar de ideia. Como? Um humano em nosso território. O que você quer dizer com o nosso amigo? Não entendo do que você está falando. Mas o campeão absoluto em ser ofensivo é o corvo. Ainda assim, é conhecido que são pássaros muito inteligentes. Com um alto nível de inteligência vem uma terrível rancorosidade. Nunca com um alto nível de inteligência vem uma terrível rancorosidade. Nunca machuque um corvo. Especialmente se você era amigo dele antes. Ele vai lembrar do seu rosto, contar para os outros pássaros e... Não ficaria surpreso se os corvos fossem rancorosos o suficiente para rastrear onde uma pessoa vive e voar para esclarecer as coisas. Observando os corvos, você percebe que ser amigo de certas espécies é, sem dúvida, uma má ideia. Mas acredite, o constante grasnar e as tentativas de bicar sua cabeça são bobagem. Bobagem comparada ao que um casuar é capaz de fazer. Quem iria querer fazer amizade com um pássaro que foi chamado de o mais perigoso do mundo? Ainda assim, encontrei um exemplo. Um morador da Flórida possuía alguns casuares e um dia ele caiu perto de um deles. Adivinhe o que aconteceu depois? Sim, um ataque imediato. O homem morreu no hospital.
Mas se a amizade com os animais é tão complicada, ingrata e abertamente perigosa, por que as pessoas gastam tempo com isso? Afinal, existem gatos, cachorros, vacas, coelhos, alguém com quem é fácil se dar bem sem prejudicar a saúde. Então, qual é o sentido de correr riscos? As pessoas geralmente buscam vantagens, assim como nossos ancestrais que domesticaram animais selvagens para seus próprios fins. Na Tailândia e Malásia, descobriram como fazer macacos ajudarem na colheita de cocos. Acredita-se que eles colhem de 700 a 1000 cocos por dia. Não sei, de 700 a 1000 cocos por dia. Parece que eles têm mais dificuldade em ficar no topo das palmeiras. Talvez você ache que eles têm mais dificuldade em ficar no topo das palmeiras. Provavelmente, você já refletiu sobre como as pessoas exploram os animais de forma irracional, o que não parece nada amigável. Mas na realidade, quando os próprios animais fazem algo semelhante, achamos que eles são os melhores amigos. Os coiotes às vezes comem lontras, mas frequentemente essas duas espécies cooperam. Caçando lebres, o coiote pode perseguir a presa se ela correr, e a lontra pode caçar debaixo da terra se a lebre se esconder em um sistema de tocas. Essas relações de parceria geralmente surgem nos meses quentes e parecem... Ok, vamos admitir, coiotes e lontras formam simplesmente uma dupla criminosa fantástica. Em geral, se você não quer alimentar os animais e pegá-los pequenos, aprenda a cavar tocas. Então você terá seu próprio coiote. Nos vemos! Legendas criadas.